para a gente abrir. Olha, reeleição de Putin aplaudida por aliados e criticada pelas potências ocidentais. Vou pedir para a equipe colocar o ministro em destaque. Vamos jogar as duas primeiras pautas. Vamos começar com o ministro. Ministro, reeleição do Vladimir Putin. Bom, ela não é a primeira reeleição dele e enquanto ele estiver vivo não deve ser a última, né? Como é que o senhor enxerga, no panorama geral, essa reeleição do Putin aí, criticada pelos adversários e elogiada pelos aliados? Cada eleição do Putin é mais cara de pau do que a anterior, né? E cada uma vai tornando mais perversa essa utilização do termo eleição, por exemplo, né? Muitas pessoas têm comentado isso, mas realmente me parece que o uso da língua é uma coisa muito importante, né? O uso da linguagem. E aí, quando você usa, mesmo que seja para criticar a palavra eleição, para caracterizar, para qualificar essa farsa que aconteceu, você, no fundo, está inserindo, né, um processo totalitário dentro de uma conceitualização democrática. Isso é muito ruim, né? Porque uma eleição com seus problemas e tal. Não, isso não é uma eleição, né? Isso é uma farsa, é uma coisa completamente diferente. Eu me lembro quando saiu, em 2015, eu acho, o livro do Garry Kasparov, que é o enxadrista famoso, mas que foi um oponente do Putin, tentou concorrer a presidente contra o Putin. O livro se chamava The Winter is Coming, né? O inverno está chegando. Não sei se foi publicado em português. E, na época, eu peguei o livro e tal, falei, será que não é exagero isso do Kasparov? Enfim, eu tinha um pouco aquela imagem que muita gente tinha antes. Olha, o Putin, bem ou mal, uma figura forte que organizou a Rússia, cometeu aí problemas, abusos na guerra na Chechênia, por exemplo, depois a Ucrânia, obviamente, que já tinha tomada da Crimeia, mas tem um tema aí de estabilidade e tal, né? Agora, hoje eu vejo que o Kasparov, que é uma pessoa extremamente lúcida nessa análise, e outros tinham toda a razão. O inverno estava chegando, agora o inverno chegou e a Rússia está no fundo do inverno. E o que está acontecendo? A Rússia está exportando esse inverno para o resto do mundo. Então, a importância não é apenas um fato na história, no sistema político russo, né, que voltou a ser uma tirania, uma ditadura. Aliás, muitos autores russos de oposição qualificam o sistema Putin como neossoviético. Na verdade, é uma espécie de nova União Soviética, disfarçada de eleição, né? Mas o problema é que não está parado na Rússia, né? Não fica lá. Então, é o espião que veio do frio, no caso, então é a tirania que veio do frio, né? Esse modelo russo, ele está se expandindo pelo mundo. Esse modelo de uma autocracia agressiva, né, que mata seus opositores, que financia os piores projetos de poder, inclusive com terrorismo, que financia máfias, que, no fundo, se constitui numa estrutura de máfia. Também tem vários autores, não sou eu que estou dizendo, vários autores que estudam a Rússia, russos, né, que estudam a Rússia e que estão fora da Rússia, né? Senão, que dizem, olha, aquilo é uma máfia, né? O Putin é o chefe de uma máfia. Isso tudo está se expandindo pelo mundo. Então, você vê, né? Venezuela, por exemplo, é um regime que tem como sua referência a Rússia. Agora, Maduro quer fazer uma coisa que ele chama de eleição, né? Que também não vai ser eleição, e para seguir no poder, né? Tem um outro país, ao sul da Venezuela, que tem características que estão ficando cada vez mais semelhantes, né? E assim por diante, né? A África do Sul está, de alguma maneira, copiando esse modelo da Rússia. Bom, o Irã, obviamente, é um aliado da Rússia e isso está se expandindo. Países que estão entrando no BRICS, aí, como o Egito, por exemplo, está ficando esquisito o negócio. Então, essa consolidação do Putin significa mais presença no mundo todo de um modelo totalitário disfarçado. Isso que é muito sério, eu acho. Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou passar para vocês perguntarem para o ministro primeiro e depois a gente faz uma rodada de comentários, pelo menos desses dois primeiros temas que eu acho que são mais densos. Figueiró, vou começar com você. Que você fica à vontade. Pergunte ao ministro. Bom, ministro, a gente está acompanhando aí exatamente esse modelo, né, autocrático se espalhando pelo mundo inteiro, que são as eleições de um candidato único, ou disfarçado, né, eleições com alguns outros candidatos, assim como na Rússia tinha 3 candidatos, mas nenhum deles eram capazes de
de fazer frente ou era uma oposição real ao Putin, né? Visto que o último opositor morreu na cadeia, pois foi preso ao retornar para a Rússia, Navalny. E a sua esposa fez aí no mundo, né? Fez uma chamada no mundo para todo mundo votar ao meio-dia como forma de protesto. Ela falou isso, claro, ela está exilada, né? Os exílios começaram a aumentar à medida que a Rússia entrou na guerra com a Ucrânia. Mas a minha pergunta, ela não está muito relacionada com as eleições, mas sim com a visão ideológica do Putin, que, como se sabe, tem como conselheiro o Dugin. E o Dugin, ele tem uma visão, uma mentalidade de multipolaridade, onde mescla tudo que é capitalismo, socialismo, liberalismo e comunismo. Dessa mescla aí sai um pensamento do Dugin, que é um filósofo que tem influências marxistas e um admirador de Himmler, que era um nazista. Então, é uma mistura toda. E a minha pergunta é a seguinte: em qual ponto foi... É uma pergunta que eu tenho há muito tempo, queria uma resposta de alguém que eu tenho certeza que é mais gabaritado, que é o senhor, com relação ao pensamento do Putin na entrada, na invasão da Ucrânia. O pensamento do Putin é o que ele afirma hoje ou é o que ele afirmava antes? Uma ameaça da OTAN, que foi o que ele começou relatando, que foi por isso que ele invadiu a Ucrânia. E agora ele já afirma que não, que tem relação histórica e demonstra aí como o duguinismo influenciou ele, né, numa forma de neo-eurasianismo, onde a Rússia vai ser o exportador de ideias para o mundo inteiro e o centro das ideias mundiais. Né? Perfeito. O Putin, eu acho que ele une várias vertentes na ação dele. Uma delas é uma vertente mais tradicional, geopolítica, né? Você pode caracterizar como neossoviética, de uma confrontação com o Ocidente democrático, com esse caráter de uma vitimização da Rússia, né? De uma Rússia que estaria contra a parede por causa do avanço da Ucrânia e tal. E existe uma vertente mais messiânica, de reconstituir a alma da Rússia, o Império Russo, né, a essência de uma grande Rússia, numa grande Eurásia, num grande esquema de civilizações das quais a Rússia seria uma e precisaria se afirmar e se manter num espaço, no fundo, cada vez maior, né, para eles, já que, né, a Eurásia é bastante grande, né? Então, tem outros componentes também, né? Tem componente do crime organizado, né? Tem várias outras componentes, mas essas duas, realmente, elas estão sempre juntas e é como se fossem duas cobras ali, né? Às vezes aparece a cabeça de uma, às vezes aparece a cabeça mais da outra, mas elas vão vindo sempre juntas. E o Putin e o seu regime têm sabido utilizá-las de acordo com, de certa forma, com o seu público, né? Então, quando é um público mais, digamos, racionalista, assim, olha, como é que é a estrutura de poder do mundo, não? É uma estrutura num modelo clássico de geopolítica. O Putin tem que dizer, não, a gente só tem um aspecto defensivo, nós nos sentimos ameaçados pela OTAN, então precisamos aumentar digamos, a nossa zona de segurança, não podemos admitir a Ucrânia na OTAN. Né? E, às vezes, não, às vezes é uma questão, olha, não, precisamos defender a nossa civilização, que é uma civilização ortodoxa, né, cristã ortodoxa, e que não é europeia, é eurasiana. A Eurásia tem valores diferentes, não tem esses valores dos direitos humanos, que são valores ocidentais, por exemplo. E o Dugin representa essas duas coisas, né? Ele une essas duas coisas. Então, só para um aspecto que eu acho muito importante. Então, o Dugin, ele se vale em grande parte do anti-americanismo que existe em muitas partes do mundo, inclusive nos Estados Unidos, né? Cada vez mais. O mundo não pode ser um polo só os Estados Unidos, tem que ser um mundo multipolar. E muita gente concorda, inclusive, né,
pensamento de política externa brasileiro tem muito essa ideia, realmente tem que ser multipolar. Então é bom que haja uma Rússia forte, né? Não é bom que haja uma máfia agressora, ditatorial, criminosa forte. Não é bom. Se para ser multipolar, um dos polos é esse, melhor não ser multipolar. De toda forma, o mundo já não é unipolar, com os Estados Unidos dominando há muito tempo, desde o começo do século XXI, por exemplo, né? Mas então o Dugin sabe trabalhar esse público, digamos assim, do establishment de política externa do Ocidente. Ao mesmo tempo, ele trabalha o público que quer realmente essa questão de raízes civilizacionais e tal, né? E com esse jogo, eles vão ganhando espaço na logosfera, digamos, né? No espaço da conversação, portanto, no espaço da definição das ideias. Se a Lili me permite, eu queria fazer só uma observação. Vai. Pode ser? A gente viu, obrigado, Lili, a gente viu muitas pessoas, né, do Ocidente seduzidas pelo discurso do Putin, um discurso que passava a ideia de ser um discurso conservador, cristão, ortodoxo, né? E até que ponto isso é verdade, ministro? Ele realmente apresenta um pensamento conservador ou seria uma fachada? E se a Rússia continua fomentando a subversão da sociedade, como fazia nos tempos da União Soviética? Eu acho que isso é tudo mentira, né? Eu acho que o Putin ele é uma personalidade do tempo da União Soviética, né? Ele é comunista? Não interessa. A questão é assim, ele tem a mentalidade soviética, onde ele foi formado e tal. E trouxe essa mentalidade de novo, né, para o poder da Rússia depois do intervalo aí do Boris Yeltsin. E ele, nessa mentalidade, ele tem a concepção de que tudo é instrumento para o poder, né? Então, se a Igreja Ortodoxa é um instrumento para o poder, né, ou a fé ortodoxa dos russos é um instrumento para o poder, ótimo, né? Se a história da velha Rússia, né, de Vladimir, do fundador, digamos, da noção de Rússia, isso também é muito discutível, mas enfim, se isso vale se a história vale para o projeto dele, vale, né? Se o terrorismo vale para o projeto dele, vale. Então vai lá e recebe o pessoal do Hezbollah e do Hamas na Rússia, né? Se dar a ideia de que ele é um conservador, vale como instrumento, né? Mas ao mesmo tempo ele vai lá e recebe representantes políticos dos países latino-americanos e faz um discurso elogiando Fidel Castro e Che Guevara como grandes heróis, né? Como se nós estivéssemos nos anos 70 na União Soviética, né? Com aquela irmandade com Cuba e com os processos revolucionários na América Latina, né? E tudo é instrumento. Então, vindo do Putin, infelizmente, não dá para acreditar em absolutamente nada, né? Será que dá para trabalhar com eles nessa pauta de valores de família? Não dá, porque né, ele vai te seduzir, digamos, com um determinado discurso e vai puxar tudo que ele quer de você no momento seguinte. Essa me parece que é a chave interpretativa, né? Tudo é instrumental, nada é fundo. Você vai abrindo, né? É uma boneca russa, né? Aquela matrioshka, vai né? Tirando uma de dentro da outra, no final não tem nada, né? É um vazio, né? Ou esse vazio, se você quiser, é um projeto de poder muito semelhante ao projeto da União Soviética, né? Mas não existe uma alma ali dentro, me parece que é, infelizmente, um regime sem alma.